Fala pessoal, bora então para mais uma aula. Eu fiz uma pequena mudança aqui, acabei tendo que trocar a IDE, porque o Visual Studio ele tá com um pequeno bug na hora do scroll, que era aquele bug que estava acontecendo nas últimas aulas, que eu acho que eu tinha comentado. Então eu estou usando aqui o PHP Storm, tá? Ele é uma IDE paga, mas para estudantes, em algumas faculdades, eles liberam licenças gratuitas de todos os produtos. Então, quem estiver fazendo faculdade, até acho legal vocês darem uma olhada. Tem várias ideias aqui para todo tipo de linguagem, ferramentas para banco de dados. Então, tem bastante coisa legal. Mas como a gente só está trabalhando com HTML e CSS, eu não vou usar nada de diferente aqui. Ele já tem um live server embutido, né? É uma das vantagens do JetBrains é que ele já vem muita ferramenta. Então, deixa eu só arrumar isso aqui. Voltar aqui e abrir o nosso layout. Beleza. Tem vários defeitinhos, tá? Que vocês vão ver, tipo, aqui tá pouco espaçamento, aqui na verdade tá com pouco espaçamento, mas a gente vai ajustar isso depois, não tem problema por enquanto. Deixa eu ver. Tá, a gente tinha pulado então essa parte aqui e já tinha vindo pra cá. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente, vamos dar uma ajustada aqui, ó, que vocês podem ver que essa parte aqui, ó, ela não está alinhada, né, com o nosso texto à direita, ó. Tá alinhada só com a primeira linha, ó. E no layout está diferente. Então a gente quer ser um pouquinho mais fiel ao próprio layout. A gente quer que fique aqui à esquerda junto com a linha de baixo. E o que a gente vai fazer? Eu percebi já que a fonte é um pouco maior. Percebi também que a altura da fonte é um pouquinho maior. E faltou também o nosso 2017 e mudar as cores dos nossos ícones, o tamanho também. Então, bora ajustar isso aqui, vai ser bem rapidinho. Aqui a fonte eu acho que está um pouco grande. Vamos começar então indo para o nosso CSS. Eu vou abrir ele aqui. Show. Deixa eu ver, tem uns errinhos aqui. Ah, sim, ele está dizendo que está sobrescrevendo, mas é o esperado, porque é o nosso fallback. Então não tem problema, não é um erro na verdade, é só um alerta. Aqui também, ó. Até aqui tem um porém aqui, ó. Dá pra mudar isso aqui. Não sei por que que eu botei padding bottom, sendo que eu podia ter colocado aqui, né? Então, se é 70 pixels, deixa eu já arrumar isso aqui. Então, em cima 0, direita 10%, esquerda 10%, embaixo 70 pixels e esquerda 10%. Deixa eu só configurar rapidinho, que eu acabei esquecendo. Eu acabei de instalar e esqueci de mudar o keymap dele. Delete line. Eu tenho duplicate, linear selection. E falta também ahn, as ocorrências. Que eu vou colocar no Ctrl D. Deixa eu dar uma olhadinha. É isso aí. Bom, já tenho os meus atalhos configurados, só esses que eu troco. Posso tirar então o padding bottom. E deixa eu ver, a gente tinha parado aqui. Show. Bom, vou começar então pelas essas letras aqui, que estão um espaçamento muito alto. Acabei colocando demais, ó. Esse carinha aqui, deixa eu já abrir o nosso inspetor. Deixa eu mudar aqui. Show.
Então, esse aqui é o nosso description. Bora lá no description. Ó, não tinha colocado nada. Porque a gente tinha definido o line height no nosso pai aqui em cima, ó, 1.2. Como eu não quero 2 aqui, eu só queria nesse lado aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver o nome desse cara aqui. Como um title light, small padding, que é o nosso intro, né? Eu vou colocar então só no intro. Vou tirar o line height daqui e vou colocar 2 aqui. Deleto aqui essa linha e meio que já resolveu tudo que a gente precisava. Ele já ficou exatamente como a gente queria. Mas eu quero um pouquinho mais de espaçamento aqui nesse texto, no description. O description está dentro do card, então eu posso fazer no card mesmo, né? Aqui, ó. Line height de 1.3. 1.9, deixa eu ver, 1.8. Ah, eu achei que ele não estava mudando. Vou botar 1.5. Show, ficou muito bom. 1.5 é o que a gente precisa. Ah, deixa eu ver. O espaçamento aqui tá ok. Só que o tamanho da fonte parece estar bem maior, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Não, tá menor a altura da linha. Que tem um espaço muito maior. Então, esse cara aqui é o Common Title, né? Eu vou lá direto no Common Title, vou mudar. Ele vai mudar para todos, mas não tem problema, né? Como a gente não tem uma medida exata, a gente está fazendo bem no olho, assim, não tem problema. Então, aqui a gente tinha escolhido Small Padding. E a gente tinha colocado... Deixa eu ver. Ah, é... Ele não tem um line height, ele está herdando do pai aqui em cima, ó. Então a gente pode colocar. É que eu coloquei no intro aqui, né? Então ele acabou ficando 2 e pegou esses dois carinhas. Só que aqui eu não quero dois. Então eu vou ter que ser um pouco específico aqui. Eu vou fazer dentro do intro uma mudança leve. Só fazer uma pausa rapidinho. Bora lá de novo. Fiz um corte rápido aqui. Deixa eu só dar um play no meu contador. Bom, estava arrumando esse carinha aqui. Então, como ele é o nosso common title, eu vou fazer o seguinte. Como eu não quero mexer no common title aqui dos nossos padrões, a gente vai ter que encontrar uma outra maneira de sobrescrever aquela regra ali. Dá para fazer o seguinte, ó. Aqui no intro, cadê o intro? Aqui. Eu vou dizer que eu quero que na home, no features container ponto intro, no primeiro, tá? Eu já tinha comentado sobre o maior que, até na W3 School, a gente tem os CSS selectors, tá? Esses sinais aqui são os nossos seletores. Aqui no W3 School tem uma lista que eu adoro, que é muito simples, e, e era simples, né? Sumiu, cadê? Esse aqui, ó, a referência. E ele tem todos os seletores, por exemplo, seletor de classe, ó, ponto class, exemplo, ponto intro. Ele vai selecionar todos os elementos que tiverem a classe intro. Aqui é aquele com o ponto que eu tinha mostrado para vocês, ó, ponto class 2. Aí ele dá um exemplo, ponto name 1, ponto name 2. E ele seleciona todos os elementos, né, que tem o nome 1 e nome 2, com a classe... me confundi. Seleciona todos os elementos que possuem a classe name 1 e name 2 setado, junto aqui, ó. E o seletor que a gente vai usar é esse aqui, que é o maior que daí, na verdade, nem é esse. Até me confundi aqui. Aqui ele seleciona todos, eu só quero o primeiro. O primeiro, cadê? É o mais, tá? Então a gente vai usar o mais aqui.
Eu quero só pegar o primeiro H2. Então daí eu garanto que se alguém colocar um H2 dentro, ele não vai funcionar. Eu vou mostrar aqui na prática. Deixa eu até dividir. Opa! Deixa eu até dividir a tela. Não me lembro o atalho. Vou fazer manual aqui. Se eu for lá então, ó, no nosso. Cadê? É no nosso. Me perdi aqui, rapidinho, aqui. Nosso title aqui. Intro como um title. Então ele é um H2, certo? Se eu duplicar ele aqui, ele vai colocar mais um. Perfeito. E como eu usei o mais, tudo que eu colocar aqui, ele vai aplicar somente no primeiro H2. Vamos colocar aqui um background, ó, rapidinho, só para a gente ver a diferença. Por que ele não pegou? Common features container ponto intro mais H2. Será que ele não atualizou? Vou fazer melhor. Ué, rapidinho, só um minutinho. Foi mal, pessoal. Eu tive que fazer um corte aqui. Esses pequenos cortes é para abrir a porta pro meu gato. Porque, como aqui tá muito frio, eu tô mantendo a porta do quarto sempre fechada. E aí ele acaba chamando na porta pra abrir pra ele. Deixa eu ver. Tá, a gente tava aqui no mais e ele não funcionou. Muito estranho isso. Deixa eu ver se tá certo. Você seleciona o primeiro P que vier imediatamente depois da div. Então a gente seleciona o intro. E aí eu quero o primeiro H2 que vem imediatamente depois da intro. Deixa eu ver, deixa eu mudar para maior que. Ver se vai ter alguma diferença. Eu acho que ele não está atualizando meu código. Tá assim. Descobri o que rolou aqui. Ó, ele tá pegando a classe. Tá, ele pegou. Então se eu substituir para o mais. Ele não pegou. Será que ele tem que ser internamente? Ele tem que ser um primo, na verdade? Vamos ver. Estranho, isso aqui deveria funcionar. Só que talvez. Tá, eu acho que é isso aqui, ó. Ele não aceita classes. Também não é isso. Vamos lá pro GPT. Deixa eu pegar aqui. Pegar o HTML também. E aqui fecha uma div. Porque a classe não está aplicando o valor para o nosso primeiro H2. Segundo? Era o que eu pensava. Ele pega o irmão. Ele tá até meio confuso, ó. Colocado imediatamente. Depois não tá confuso. Eu que li errado. Ele lê imediatamente. Então, no caso aqui, ele pegaria o primeiro H2 que viesse aqui, ó. Se eu botar um H2 aqui, ele vai funcionar. Olha lá. Funcionou. Porque ele é o primeiro H2, que ele é irmão, né, do intro. Então, nesse caso, não é esse seletor. Vou encontrar aqui um seletor, que nem eu me lembro um seletor bom para isso. Deixa eu ver.
Vê se o GPT já deu um intro, section.intro, H2, section.intro. Eu acho que resolve mesmo. Mas fica um pouco confuso. Dá para fazer assim, então. Pedi para ele mostrar um exemplo. Que eu não me lembro da sintaxe. Tá. Então, se eu fizer assim, ó. Ponto intro, H2, dois pontos, first child. Eu acho que vai funcionar. É perfeito. Vamos usar o first child. O first child, ele é literalmente o primeiro filho, né? Então, o primeiro filho dele é o H2. Poderia ser qualquer coisa. Se eu mudar aqui para... Qualquer coisa não, né? Se eu mudar aqui para spam, ele não vai pegar, ó. Porque ele não é o primeiro filho. Então, eu não tenho nenhum H2. Só que a gente acaba criando um problema, né? Se alguém adicionar algo antes, ele vai parar de pegar essa classe. Mas eu acho que tá tudo bem. A gente pode usar o H2, tá? Vamos usar o H2 mesmo e o first child. A gente tem também o last child, que daí ele pegaria o último filho, só que não tem o último filho, né? O último filho seria aqui, ó. Se eu botar um H2 aqui, ele vai funcionar. Então é o primeiro e último filho do pai, ó. Não importa o que a gente usar ali. Show, então aqui ele está funcionando. E eu só quero aplicar aqui aquela regra, né? Eu vou apagar esse outro aqui, que a gente não precisa. E a gente vai mudar o nosso line height para 1.4, por exemplo. Ainda é muito, 1.2. Ué, será que ele está mudando? Deixa eu botar um espaço bem grande aqui. Eita, mas está me trollando hoje o CSS. H2, Featured Container, Intro, H2. Ah, é que eu botei last aqui. First Child. Aí ele funciona. 1.4. Vamos ver lá como é que tá. É um pouco mais de espaçamento. Então, eu vou botar 1.6. 1.6 está ok. E a fonte, ela também é um pouquinho maior. Pelo que me parece aqui, ó. Porque ela tem Switch of Features, né? E aqui é Switch of Features that. Então, vamos aumentar um pouco já a fonte. Não tem problema, tá? Eu ter usado uma classe common aqui e sobrescrever aqui. Isso é muito comum no CSS. Nesse caso, eu vou fazer então font size e eu vou colocar uns 28 pixels. É bem mais que isso. 45 pixels. Switch of features. Vamos ver? É exatamente como a gente queria. Só que o espaçamento também, ele é um pouco maior aqui, ó. Mas vamos desconsiderar isso, não faz muito sentido. Achei meio desalinhado isso aqui. Se fosse um layout fornecido por um designer, a gente podia questionar, né, sobre esse espaçamento, ver se era isso mesmo que ele queria, e a gente podia ajustar ou não. Dependendo da empresa, vocês vão ter mais ou menos liberdade para mexer no layout, né? Então tem que ficar sempre atento a isso. Aqui tudo bem, é o nosso layout, a gente pode deixar como a gente quiser, não precisa ser exatamente idêntico. Ó, eu posso até diminuir um pouco a altura aqui, de 1.5, 1.6 para 1.4. Porque agora a fonte está maior. Agora sim me parece que ficou mais fiel ao layout, ó. Tá, a fonte muda ainda, tudo bem. Ele é um pouquinho mais junto as palavras, ó, é bem coladinho, mas não tem problema. E eu não lembro se a gente tinha colocado a fonte weight
como 800. Eu vou adicionar aqui, ele estava como 800. É a fonte mesmo que não é tão grossa. Bom, tá feito o nosso título aqui. E faltou o 2023 em vermelho, né? Aquele nosso highlight. Então, vamos colocar no 2023, ó. Então, como a gente já tem o First Child aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Já vou repetir essa regra, ó. Home.features, container, até... É isso aí, traço container, ponto intro, h2, dois pontos, first child. E spam. Eu quero pegar o spam que tem lá dentro. E eu vou colocar o color, chamar a variável, que é o nosso... Ah, que pena, né? Ele não mostra as cores aqui, mas tudo bem. É o nosso color font highlight, se eu não me engano. Ali, ó, 2023, ficou bem bacana. Eu acho que aqui tá tudo bem, a gente pode manter aqui, ó. Ele vai dar uma quebradinha ali quando diminuir. Mas a gente vai solucionar isso com o clamp, então não se preocupem. Deixa eu ver o que mais. Ó, tem mais espaço aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho o espaçamento lá do nosso texto, que ele está sendo setado aqui, ó. 1.5, eu vou botar 1.7. Vê? Acho que um pouquinho mais, 1.8. Show de bola. E a fonte também é um pouquinho mais grossa, parece. Um pouquinho a coisa. Só que esse cara aqui, deixa eu ver se ele tá bold. Tá bold. Agora vamos ajustar os ícones. Os ícones a gente já tinha feito aqui, ó, o far regular. A gente vai pegar todos os ícones. Na verdade não é regular, né? Todos os ícones sólidos. Então vamos trocar isso aqui para far solid. E aí a gente vai mexer no tamanho. Aí eu vou colocar um font size. Acho que uns 30 pixels. Deixa eu ver. É um pouquinho maior, uns 38. Bacana. Dá até para aumentar. 40 pixels. É isso aí, uns 40 pixels vai ficar legal. E tem um espaçamento maior também, ó. Deixa eu dar uma medida rapidinho aqui. Botar em 100%. E vou tirar a medida aqui. Deixa eu ver se eu botei gravar até. 51. Botei gravar. 51. Vou começar então com um padding bottom de uns 30 para a gente ir testando. 30. Eu acho que é isso aí. Perfeito. E agora, eu acho que não vai funcionar nessa cor, tá? Eu vou tentar colocar um color aqui. Var, traço. Cadê o nosso gradiente? Aqui. Não funciona gradiente no font Alstom. Vamos ver se tem como a gente colocar. Background. Sim, tem como fazer o background clip. Tá, o background clip. Vamos ver se funciona. Background clip text. E aí a gente tem que colocar como background aqui. Vou colocar aqui, se funcionar eu já explico para vocês. Tá, ele funcionou, mas não como a gente queria. Será que se eu colocar um color, não funciona. Faltou o text fill também. Deixa eu voltar aqui. Opa. Background e text fill. Só que aí ele só vai funcionar no Chrome, creio eu. Não vai funcionar isso aqui não. Tá, aí a gente tem um problema. A gente não consegue usar gradiente, mas como a gente não tem acesso, né, ao ícone, a gente não consegue exportar esse ícone aqui, tudo bem, a gente pode usar uma cor fixa, uma cor sólida.
Então, vou pegar aqui, ó, esse rosinha, roxo, não sei que cor é essa. Deixa eu ver, era por aqui. Eu sempre me esqueço. Não é isso aqui, esse aqui. Vamos testando aqui até encontrar. Ah, tá, era aqui, ó. Vou pegar a cor. Se eu clicar e segurar, tá, eu consigo ajustar com mais precisão, ó. Peguei a cor aqui e bora adicionar na nossa variável. Ó, não tem essa cor. Vamos adicionar uma variável aqui, então. Vamos colocar, então, traço color, traço fonte, traço purple. Eu não sei que cor é essa. É meio daltônico. Que cor é essa? Em nome para humano. Um rosa forte. Então, vamos colocar um pink aqui. Que já vai ficar legal. Então, adicionamos a nossa variável aqui. E bora lá adicionar no nosso solid color var traço fonte color pink. Color fonte pink, né? Ah, já ficou bacana. É bem o que a gente queria. E tá terminado aqui o nosso pequeno layout do nossas features, né? E ó, ele já vai ficando responsivo aqui, ó. Depois a gente vai ajustar mais ainda o responsivo dele. Vamos ver. Agora vamos para a próxima parte. A gente tem bastante tempo ainda. Deixa eu ver, a gente tem... Ixi, é que eu cortei, né? Deixa eu olhar rapidinho aqui. Tem bastante tempo. Bora lá então. Então a gente vai para o final do nosso layout e depois, né, a gente já vai começar a fazer o mobile, fazer pequenos ajustes para ficar um pouquinho mais padrão o nosso layout. O que que a gente vai fazer? Até, eu acho que isso aqui a gente vai conseguir usar aquele background, tá? A gente vai fazer de novo a nossa medida aqui, tá? Vou pegar então aqui, mais ou menos na tela, como a gente já faz sempre, e vou começar a medir. Então, eu tenho 975. E aí, eu vou primeiro marcar os nossos containers. Então, a gente tem o container principal, que vai segurar essas três colunas. E aqui a gente tem mais um containerzinho, ó, que é só para colocar o copyright. Não vai copyright, mas é como se fosse um copyright. E aí a gente tem um bloco aqui. Não, o amarelo ficou muito ruim. Um verde. A gente tem um bloco aqui. E esses dois carinhas aqui, eu poderia fazer num bloco só. Ou poderia fazer em dois blocos. Só que eu quero quebrar esse para cima depois e esses dois para baixo. E eu também quero quebrar, fazer a quebra, né? Desse para baixo desse quando não tiver espaço. Então aqui eu vou ter que ser obrigado a colocar mais um container aqui, pegar uma outra cor, e depois dentro eu vou fazer a separação deles com flex. E um container aqui. Aqui a gente tem o nosso título, aqui também tem um título. Eles são diferentes até, ó. Então aqui tem New UI Kit, um arroba, né, do Twitter. Pelo que eu entendi, isso aqui seria comentários do Twitter, né? O Twitter Feed. Só que para fazer isso daqui a gente teria que usar várias ferramentas lá. Até eu acho que nem tem mais como usar, porque o Musk colocou como pago as APIs do Twitter e as funcionalidades lá. Não tenho certeza, mas acho que é isso.
Então, como é um Twitter feed, vamos mudar esse nome e botar em outro contexto. Pode ser post do blog, por exemplo, último post. hum, Enfim, vamos colocar. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar como Twitter feed mesmo, só para simular, porque o contexto, né, a gente pode colocar inúmeras coisas ali, então não faz sentido a gente ficar pensando um contexto para isso aqui. Então eu vou colocar como post mesmo. Vocês podem colocar outro nome, não tem problema. E aqui tem o título do post. Aqui tem o arroba de quem postou, né, o autor. E aqui tem um pedacinho do texto. E aqui eu vou botar uma paradinha bem legal que vocês vão curtir. Aqui no Quem Nós Somos, a gente vai ter um texto pequeno explicando quem é a empresa. Aqui tem o contato por e-mail. Aqui tem o contato por telefone. E aqui a gente tem redes sociais de novo. E aí a gente tem então, deixa eu dar um Ctrl Z. A gente tem então um bloco aqui. E dentro desse bloco a gente tem a separação com os ícones, ó. Um ícone, dois ícones, três ícones. Essa aqui vai ser a nossa estrutura. Aqui também eu vou colocar mais um. Aqui a gente tem um spam, ó. E aqui a gente tem um parágrafo. O spam pode ser tanto aqui quanto aqui, não tem problema. Vou salvar então isso aqui. Show. E vamos começar a estruturar o nosso HTML. Bora lá então. Como é uma nova sessão, tá? Eu vou fechar esses carinhas aqui. Até, achei um probleminha aqui, ó. Lembra que a gente tinha tirado o feature de dentro de uma section, então ele era um article. Agora ele pode passar a ser uma section de novo. Já vamos corrigir isso aqui, ó. Show, ele já mudou para mim. Uma das vantagens do JetBrains é isso, ó. Ele tem muita funcionalidade que a gente só consegue com o plugin do VS Code. Então quando eu mudo aqui, ó, ele já muda lá embaixo, eu não preciso ficar renomeando em cima e embaixo. Ele facilita demais. Bom, arrumamos já a nossa section. E deixa eu ver, vamos minimizar features. Vou minimizar o project. O nosso team. About. Banner. Que mais? Que mais? E header. Show, bacana. Vou dar um enter aqui para ficar tudo no mesmo padrão. E agora a gente vai finalizar com o nosso footer. E ele vai se chamar footer mesmo. Perfeito. Vocês viram que ficou uma estrutura bem bacana, né? A gente tem seções, ó. Cada uma é uma seção. Tem o header, tem o footer. E uma vantagem também da gente usar, ficar apontando, né, para as classes, é que eu posso mudar a qualquer momento aqui, ó, para div, porque eu quiser, e não vai impactar no CSS. Então é por isso que eu sempre falo para a gente evitar ficar usando as tags diretas aqui, que nem a gente fez aqui, ó. Nesse caso, foi bem específico. Vai ser difícil alguém ir lá e trocar um spam por uma div, enfim. Então, aqui é tudo bem. Mas vai depender muito também da análise que vocês vão fazer na hora, né? Não existe uma regra, assim. Vocês vão pensando e vão aprimorando isso e com a experiência vocês vão chegando a nomes comuns, padrões, né, de vocês e por aí vai. Bom, a gente tem o nosso footer, que é toda a parte branca, e tem também um desenho ali que vai ser chatinho. Eu acho que a gente vai ter que pular esse desenho aqui, porque não tem como exportar ele. Talvez a gente tente encontrar um na internet que faça essas curvas e a gente coloque lá. Mas por enquanto vamos imaginar que a gente não vai colocar isso aqui. Se fosse num layout do Figma, por exemplo, a gente conseguiria, né, exportar a imagem e fazer isso aqui. Tem como fazer também com CSS, mas eu acho que seria um trabalho muito grande para fazer só algumas linhas. Então bora lá. A gente fez o nosso footer. Aí vamos voltar aqui. Vamos lá vou lá na minha área de trabalho. Vou abrir o layout 444. Um nome bem sugestivo. Bem semântico, né? Deixa eu ver se está tudo ok.
tudo certo. E vamos acompanhar aqui. Então a gente tem a nossa section aqui, que eu até esqueci de marcar, mas não tem problema. Tá aqui a nossa section, nosso header, nosso footer, né? Agora a gente precisa do container que vai segurar todos esses caras aqui. Então eu vou chamar de uma div, porque ele é um container, não tem uma semântica. Div.footer container, para manter o mesmo padrão daqui, ó. Features container, project container, é que aqui não tem, né? Mas a gente está mantendo o mesmo padrão. Então, footer container, a gente tem o container. Aí a gente tem o lado esquerdo, que é como se fosse, deixa eu ver, uma descrição. O que a gente pode colocar de nome aqui? Pode ser intro mesmo. A gente já usou esse nome em outros lugares, mantém um padrão. Então eu vou colocar uma section.intro. E esse intro eu vou chamar de intro container. Aí dentro da nossa section intro a gente tem um H2. E aí esse H2 eu vou chamar de H2 logo. E lá dentro a gente tem o pura, até posso fazer minúsculo, porque a gente vai ter uma tag dentro. Pura e um span com agency. Show, um pontinho aqui. Opa, vou dar um enter então. E a gente tem um parágrafo que vai ser description. E eu vou fazer um lorem rapidinho aqui, só para ter um texto lá dentro. Vou aqui fazer as nossas quebras, para o nosso código ficar bem organizado. Show. Deixa eu até arrumar uma keybind minha aqui. Uhum. É isso aí. Que daí eu consigo formatar mais rápido o nosso código. Agora a gente tem o nosso P, perfeito, é isso que a gente precisa. Vamos fazer mais uma section aqui. Section, e essa section a gente pode chamar, pedir para o GPT, uma pequena sessão sobre nós. Vamos ver se ele vai me ajudar aqui. Sidebar. Não, não é uma sidebar. Uhum. Esse que é o problema da programação, criar nomes. Porque tem que ter um nome legal que faça sentido. E não tem muito sentido aquilo ali, né? Tem muita coisa misturada. Deixa eu ver. Dá para fazer o seguinte. Em vez de chamar de intro container, vamos chamar de left container. E aqui a gente vai ter uma outra section chamada right container. Bacana. Esquerda e direita faz mais sentido. Como não tem como a gente colocar algo bem específico, a gente fica meio abstrato assim. Bom, a gente tem então o nosso Twitter feed, who we are, né? Então aqui eu vou chamar de social post e vai ser um article.
Aqui ele encaixa perfeito esse article, porque é realmente um artigo ali, né? Como se fosse um artigo. E aqui a gente tem um about, então vou colocar um article.about. Bacana. A gente tem então os nossos dois containers aqui, que vão segurar esses caras, cada um com o seu. E eu vou colocar então agora um H3, porque como ele não é um título de página, né? Um logo, por exemplo, aqui, posso botar um H3, porque ele é até menorzinho, vai fazer mais sentido pra gente. E aí esse H3 vai ser o ponto title, não, ponto category, também não. Vou chamar de title, mas o problema é que tem um title aqui também. Hum, vamos chamar de category mesmo. E aí vai ter Twitter feed. E aí para baixo a gente vai ter o título realmente, né? E aí eu posso usar um H4, ó, porque ele está abaixo do Twitter feed, na semântica, né? Isso aqui é um título. E aqui é o título da categoria. Então ele é um título menor que esse cara aqui. Eu vou chamar esse H4 de ponto title mesmo. E aí vai ser new UI kit. Na sequência vem um arroba, eu posso usar um span sem problema. E eu vou chamar de author, que vai ser o arroba teme, colocar qualquer coisa, arroba person, official. Não, só person. Beleza. Aí depois na sequência a gente tem um parágrafo que vai ser o nosso text. Vou adicionar um lorem e vou quebrar aqui o nosso textinho. Vou alinhar o código. Perfeito. A gente já tem todo esse lado pronto. E aqui, ó, ele é um pouquinho diferente. Então, eu vou no About. E aí eu tenho um H3 também, que é o Category. Eu vou utilizar... Opa! Vou utilizar o mesmo nome lá de cima, para a gente poder usar a mesma classe, porque esse título é exatamente igual a esse, então dá para a gente reaproveitar. Então é o Category e é who we are. Aí na sequência já vem um textinho, ó, ponto. Vou chamar de text mesmo, porque são parecidos, ó. A gente pode até utilizar a mesma, ó. Ó, essa classe vai ser a mesma que essa aqui. Então a gente não vai precisar escrever uma para cada um, ó. Vou fazer, já vou copiar esse lorem prontinho aqui, ó. E só vou diminuir ele. Ele tem duas linhas. Então lorem y até industry. Deixa eu ver se ele colocou industry. Não tem industry aqui. Mas vou colocar aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, umas 11 palavras. Aqui tá bom. Na sequência, a gente tem dois links, tá? Isso aqui é o do e-mail e o do telefone. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o link primeiro. E esse link vai se chamar link. E já vamos colocar, então, aqui um link para e-mail, tá? O link para e-mail, acabei abrindo meu Firefox. Eu vou buscar aqui, ó, link e-mail HTML, que é o mail to. Tá aqui, ó, mail to. É igual aquele tel que a gente tinha usado lá em cima, eu acho. Não sei se a gente tinha usado, mas eu vou explicar de novo ele. Ele é basicamente vai enviar um comando para o sistema operacional da pessoa, do celular, enfim, e já vai abrir um novo e-mail lá para a pessoa digitar com o endereço de e-mail que a gente colocar aqui. Então, aqui no href do nosso link, eu vou colocar um mail, dois pontos to, opa, é mail to, dois pontos,
E o e-mail que eu quero mandar. Vou colocar aqui, sei lá, o meu e-mail. Show. E aí tem essas opções que a gente pode colocar já o assunto, tá? É basicamente colocar uma interrogação no final. E aí o primeiro valor é o parâmetro. E o segundo valor é o valor que vai ser colocado. Então, se eu quero colocar um assunto já, eu coloco subject igual, por exemplo, contato via site. E aí, se eu quero colocar mais alguma outra propriedade, eu coloco um e-comercial, ele vai concatenar, tá? Então, se eu colocar um e-comercial, eu já vou poder criar uma nova propriedade, que daí tem o CC, por exemplo, cópia oculta, acho que é. E aí eu vou enviar uma cópia para esse e-mail. Pode ser, sei lá, cópia@gmail.com. Na verdade, o CC não é cópia oculta, né? O CC é só cópia. O BCC é cópia oculta. Então, vocês podem ver que eu posso fazer várias coisas aqui só concatenando. Eu posso até colocar um e-mail, ó, conteúdo do e-mail que será preenchido automaticamente. E aí a gente tem várias opções, ó. Isso aqui é bem legal. Vocês podem explorar na documentação mesmo, que vai estar falando sobre isso. Mas aqui eu vou deixar bem simples. Eu vou tirar a cópia. Vou deixar somente o subject, que é o nosso assunto do e-mail. E aqui dentro eu vou colocar o e-mail propriamente dito, que eu acho que ele tem lá. Ó, ele já mostra até o e-mail para a pessoa. Então vai ser o meu e-mail. E se a gente for lá, tá vendo que apareceu o e-mail ali, né? Se eu clicar, ele já vai abrir o meu e-mailzinho do Linux aqui mesmo, ó. Então, como eu não configurei nada, ele não conseguiu abrir. Mas toda vez que eu clico, ele já abre o programa para mim. No celular ele faria a mesma coisa. Então é uma coisa bem legal, uma funcionalidade bem legal e muito utilizada em muitos sites. Aqui vocês podem ver que acabou ficando grande, ó. Então eu poderia formatar dessa maneira, ó. Eu dou um Enter no class, ó, a primeira propriedade é href, dei um Enter nela. A segunda foi para baixo e aí eu poderia quebrar aqui também e quebrar aqui também, ó. Ele até inverteu para mim, ó, bacana. Ele botou a classe primeiro e o href depois. Então ele já ficou um pouco mais formatado e não ficou tão grande o texto. É sempre interessante fazer isso, tá? A gente poderia fazer aqui também, porque vai chegar um ponto que vocês vão ter várias propriedades. Poderia, sei lá, ter um data value, por exemplo, e aí vai tendo várias propriedades aqui. E a gente tem que acabar quebrando, porque senão vai ficar muito longo a nossa tag. Bom, feito o nosso link, falta o nosso telefone, porque ele tem um telefone lá também. O telefone, a gente vai botar qualquer coisa mesmo, mas o telefone ele também é com link. E aí, em vez de mail to, eu acho que é phone. Link, phone, HTML. Aqui, ó, tel. Uhum. Ali, ó, href, tel. Então, vou colocar tel, aí o mais, né? 55, que é o código do país. E aí eu coloco o DDD, por exemplo, sei lá, DDD 83 e o telefone 98761234. Aí você coloca o telefone certinho, sem espaço, tudo junto, e ele vai funcionar. E aqui dentro a gente pode fazer o telefone formatado, né? Então eu vou pegar isso aqui, ó. Não vou nem pegar o 55, porque não interessa para a pessoa ver o 55, a menos que seja um site internacional, né? Então, eu vou colocar o DDD em volta de parênteses e vou fazer uma separação aqui que eu acho bacana no nosso telefone. Então, tá lá, ó, se eu clicar aqui, ele não encontrou nada por. Deixa eu ver, por que que ele não encontrou nada? Acho que é porque eu não tenho nada. Ah, faltou dois pontos aqui, ó. Tel, dois pontos. Então, quando eu clicar, ele abriria, ó, ligar usando o KDE Connection URL Handler. Esse KDE Connection é um pluginzinho
do KDE que a gente consegue fazer uma ligação entre o computador e o telefone. Então, eu conseguiria, pelo computador, disparar uma chamada no meu celular. Se for no celular que a pessoa estiver clicando, ele já vai abrir o, o gerenciador de chamadas do telefone, né? Feito isso, vamos dar uma olhadinha aqui. Feito isso, a gente volta aos social medias ali embaixo, ó. Então, depois do link, a gente tem uma nova div aqui, ó. Como é a gente está dentro de um article, eu não sei se eu posso ter uma section dentro de um article. Posso ter uma section dentro de um article. Isso é uma boa prática? Tá, ele, dependendo do contexto, né? Ó, um artigo pode conter várias seções. Ah, ok. Só que não é bem um artigo, né? Até eu acho que eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui não é um artigo, não faz sentido. Isso aqui combina muito mais com um artigo, né? Porque é um post de uma rede social. Então, tudo bem. Mas o about não seria. Então, aqui vamos ter uma section, aqui vamos ter um article. E aqui dentro da section, eu posso colocar outra section. E aí, essa section vai ser o nosso social medias. E simplesmente a gente vai colocar um link. Eu vou colocar aqui 3 links. E aí, dentro deles, eu já vou colocar um i com a nossa classe do font also, que vai ser solid. Deixa eu mandar ele formatar. Ele não conseguiu. Então, vou quebrar manualmente aqui. Esse carinha vem para cá. Pronto. Já criei, então, o nosso link. E dentro do nosso link, o nosso font also. E aí, eu vou meio que no chute aqui, tentar acertar as classes. Então, a gente tem do Facebook. Na verdade, não é solid, são brands, que nem a gente usou lá em cima. Então, aqui é Brands, e aí tem acho que é faz-instagram. Vou dar uma olhadinha. Cadê? Ué, ele escreveu section aqui. Ah, é que eu tinha escrito uma section aqui, mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Ele não conseguiu pegar. Porque deve estar errado. Eu não me lembro agora como é que é. Tem lá no header. Pá Instagram, não é faz. É Fá Instagram. Ah lá, apareceu lá, Fá Instagram. Vou copiar isso aqui. Já vou colocar nesses dois aqui, ó. E aí eu só mudo para Fá Facebook e Fá Twitter. Perfeito, a gente tem a nossa estrutura totalmente montada. Só vou adicionar então uma classe aqui, ó, que eu esqueci. Link, pode ser. Só que aí a gente tem um outro link aqui, ó. Deixa eu ver se são cores iguais, que daí tá tudo bem. São cores iguais, ó, então a gente pode aplicar em todos os links. Perfeito. Deixa eu ver. Mas, não vai dar para aplicar em todos os links. Então, vamos colocar... social link. Show. Social link fica bacana e não vai ficar igual o link. Porque se a gente fosse usar o link aqui, ó, ele ia acabar pegando esse carinha aqui também. E também acabei deixando passar aqui, ó, de colocar o e-mail e o telefone, né, do Fonte Also. Na real, é isso aí mesmo. Eu vou copiar então o link aqui. E nesse link, ó, eu vou colocar dentro dele mesmo, ó. Vou aqui e vou colocar o Fonte Also.
Só que aí não é brands, eu vou colocar o solid e eu acho que é só mail. Mail, funcionou? Não, não funcionou. Por que que não funcionou? Porque eu apaguei o texto. Ah, sim, sim. É que eu copiei o link, ó, e não coloquei ele em volta aqui. E na real eu fiz besteira, não preciso desse link aqui. Tô meio lesadinho hoje. Ó, só colocar aqui, mas não é mail. Vamos lá então olhar no Johnson. Aqui já tem até um pronto, ó. E aí eu quero o mail. Isso aqui mail é caixa, né? Uma caixa de correio. Aqui é envelope. Vou usar um envelope sólido. É envelope. E tinha o telefone também, né? Então vou colocar um phone aqui. Pegar o sólido, já é phone mesmo, ó. Vou copiar isso aqui. Vou aqui no nosso link. Vou dar um enter. Vou dar um enter aqui e um enter aqui. E coloco ali o nosso phone. Vamos dar uma olhadinha. Show, a gente tem o ícone então de e-mail, a gente tem o ícone de telefone, das redes sociais. Esse background aqui eu acho que tá vindo do plano de fundo. Ah, ó, tá aqui um problema, ó. Já criamos um probleminha aqui durante o desenvolvimento. Lá no home eu coloquei home.about. E aí ele acabou pegando lá de cima. Tá, então vamos mudar esse nome about. Vamos colocar footer about. Não, vai ficar muito estranho. Deixa eu ver. Como ele está dentro do right container e do footer, vamos ver. About us or story. Or story. Vamos colocar então or story. E daí ele vai parar de herdar o nosso carinha lá de cima. Perfeito. A gente tem a estrutura. Vamos conferir se não ficou passando nenhuma classe, ó. Tem classe, tem classe, tem classe, tem classe, classe também. Aqui, aqui, aqui. Show, aqui também tem. Eu acho que é isso aí. Nossa estrutura está pronta. Até isso aqui, ó, nem precisa mais. A gente acabou que não utilizou essa classe. Essa aqui também até estava repetida. Vou arrumar isso aqui e tá tudo feito. Agora vamos então comentar aqui que eu esqueci também de colocar a keymap. Show. Então aqui é o nosso footer start. Já vou fazer o footer ends. Show. E aqui a gente começa. Home.footer, que é o nosso primeiro aqui, ó. Aí dentro a gente tem o home.footer, container. Aí a gente tem home.footer, container, ponto left container. De novo, home.footer, container,
left container, right container. Não, na verdade a gente tem que continuar, né? Porque esse aqui vem depois. Então vamos continuar aqui, ó. Logo, ponto logo. Depois do logo a gente tem home, footer container, ponto description. Vou duplicar esse cara aqui, porque a gente tem um spam lá dentro, ó. Então eu quero que ele pegue o nosso spam. Vou colocar a tag aqui, não tem problema, como já tem várias coisas atrás, ele não vai pegar em outro lugar. Tá, a gente colocou o spam, aí falta o description, tá aqui o description. E finalizou o nosso left container. Então vamos lá, home, footer, container, description. Eita. Description. Não, viajei. Footer container. Right. Traço container. Então agora a gente está dentro do right container. Eu vou duplicar esse cara aqui. E aí eu vou ter o social post. Até eu acho que não precisa, tá? Desse right container. Deixa eu ver. Não precisa. Vamos tirar esse cara aqui porque tá ficando muito grande, ó. Nem o right, nem o left vai precisar. Vamos usar só o folder container e as suas classes. Se bem que pode acabar confundindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem problema. Pode ser isso aqui mesmo. Então vamos deixar sem ali. Vamos manter a classe, né? Caso a gente precise, mas vamos deixar sem. Então a gente parou no social post. Aí a gente vai duplicar isso aqui também. Social post. E aí a gente tem o category. Na real, o category a gente tem dois, né? E a gente ia reutilizar a classe. Então vamos tirar o social post e só colocar category. Tem o title aqui também, não tem outro title. Aí eu vou colocar home.footer container social post.title. Vou ser bem específico aqui. E eu vou jogar para cá, faz mais sentido ele estar aqui. Mesmo que o category venha depois, é só para a gente manter o social post junto com o social post. Aí tem o category, o title tá ali, aí tem o autor. Na real, esse cara não fica aqui. Esse cara fica aqui, ó. E agora a gente vai para o autor. Vou duplicar para fazer mais rápido. Vou duplicar também esse cara aqui. E vou colocar text. Mas esse text aqui, esse cara é igual a esse cara. A gente pode ver que os três, ó, são exatamente iguais. Então até a gente pode talvez fazer uma mudança, ó. Vou colocar text aqui também. Então a gente tem três texts. E aí eu vou tirar os social posts e vou colocar o text aqui. Eu vou mover esse cara para cá, ó. Category vem antes do text. Category, cadê? Category vem depois. Então, ele acaba indo para cima aqui. Home footer container text. Paramos então no autor, text e category já foi, aqui também. Agora tem o link, ó, que é só no Our Story. Vamos aqui embaixo. Hashtag home.footer.container .or story. E já vou colocar aqui .link. Tá? A gente também precisa do Our Story. Então eu vou tirar o link desse aqui e vou colocar acima dele. Tá? Aqui a gente tem um outro link, ó, que acabou
ficando sem classe. Vou só copiar aqui rapidinho, colar aqui, tá feito. Aí a gente tem o nosso Fast Solid e o nosso Brains. Uhum. Como eles vão ser todos iguais, aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar o I, tá? Como todos são font awesome, a gente pode usar a tag I mesmo. Então vamos colocar aqui, ó, vou duplicar esse cara. E aí eu vou botar só no footer container. E eu vou colocar só um I. E aí eu vou jogar depois do footer container category, social post, aqui. Não, não. Vou colocar aqui em cima mesmo. Home footer container I. Social medias. Tá, a gente precisa de social medias também. Então, home. Pode ver que ficou um pouco mais confusa essa estrutura, mas é normal, a gente vai acabar criando algumas estruturas bem confusas conforme o layout, né? Depende muito do layout. Footer container, ponto social, medias, medias, no plural. E aí lá dentro a gente já está atacando o nosso i e a gente precisa atacar o link também, né? Eu vou duplicar e aqui eu vou botar ponto social link. Eu acho que isso aqui já resolve e a gente finalizou todas as nossas classes. Bastante classe aqui. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Começar então pelo nossos paddings, né? Nossos paddings internos. Ele é o mesmo tamanho que aqui. Eu posso então usar o mesmo. Até vamos fazer uma coisa melhor. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu acho que vai sim. Vamos fazer uma classe de container. Não vai dar pra fazer container porque. Não, a gente não usou ponto container. A gente usou sempre um prefixo traço container. Daria para a gente fazer uma classe global de container. Vamos fazer isso. E como a gente usou, né, várias vezes o mesmo tamanho, ó, no container, então acho bacana. Vamos colocar aqui, cadê? Font size. Vamos criar aqui embaixo. Aqui embaixo não, no nosso commons. Vou colocar bem em cima aqui, antes de todos eles. Então vai se chamar ponto .common traço container traço default. Que é o que tem mais, né? O padrão. E aí, opa, e aí, a gente vai roubar do nosso container aqui, ó. Então tem no Home Features exatamente o padding que está construindo ele, ó. Tá? E eu só quero exatamente isso, só o padding. Então eu vou copiar isso aqui e vou jogar aqui. Então esse é o nosso padding principal. E aí eu vou até procurar, ó, todos os lugares que a gente colocou esse padding e vou remover. Então a gente tem no Features. E aí depois do Features eu vou colocar o nosso Common Container Default e vou remover daqui. Vou procurar de novo aqui então. Ó, aqui. E parece que é só ali. Deixa eu ver lá nossas features se ficou ok. Ficou igual, perfeito. Mas aqui ele não tá com o mesmo, ó. Ele é um pad um pouco diferente. Ah, sim, a gente tinha feito um pouco menor. Vamos ajustar para ficar do mesmo tamanho. Vou no Home Team. Tem o padding aqui. E aqui eu adiciono Common Container Default e tiro o padding daqui. Ele vai dar uma esticadinha, não tem problema. Aqui é a mesma coisa, ó.
Ó, About Container. Então vamos lá no About Container. A gente colocou interno, né? Porque ele estava segurando essa outra seção, faz parte dela. Então no About Container a gente coloca Common Container Default e no About Container a gente tira o padding daqui. Ficou bacana. Aqui eu acho que também tem a mesma coisa, só que ele é um pouco diferente. Então eu não vou aplicar aqui porque ele não tem padding no top, né? Aqui é diferente também, não dá para usar. E a gente já aplica aqui, ó, em vez da gente criar lá na classe, a gente aplica direto no nosso container aqui, ó. Então, se esse é o footer container, o padding está no footer. Então eu vou colocar aqui common container default. E ele já vai ajustar para a gente. Bacana. Agora que a gente tem o nosso container, a gente tem que fazer esse flex aqui funcionar. Então, no container, o footer container, né? Cadê ele? Footer container. Tá? Até esse footer aqui, ó, não precisa mais, porque a gente já tá. Eu vou até tirar daqui, ó. Deixa eu ver. Aham. Vou tirar daqui porque não tem necessidade. A gente já está usando a nossa classe fixa aqui. Como não tem nenhuma outra propriedade, vai funcionar legal. Aí no footer container a gente vai colocar um display flex. Show, aí ele vai dividir, né? Um para cada um dos lados. Eu acho até que a gente pode usar grid aqui, para a gente já ir acostumando um pouquinho mais com o grid, porque a gente usou bastante flex nas aulas. Vamos usar um grid. Vou botar um display grid. Aí ele vai ajustar assim. E aí, vamos dar uma olhada na nossa estrutura. Na verdade, eu vou até fechar, não precisa mais de estrutura. A gente já criou ela. Eu vou medir aqui, ó. Vou medir aqui. Então, eu tenho 982, vou arredondar para 980. Aqui, ó, 980 mais ou menos. E aí, esse cara tá ocupando. Lembre que eu não meço os gaps, né? Ele tá ocupando 390. Tá, vamos lá para a calculadora. Esqueci já o tamanho do container aqui. 980. 980, 392. Então, eu vou fazer 392 dividido por 980 vezes 100. Então, ele está ocupando 40% da tela total. Aí, não. Vamos fazer o seguinte. Eu medi errado. A gente tem que medir só o container aqui, ó. Então, é 780 e ele ocupa 390. Então, é 390 dividido por 780 vezes 100 vai dar 50%. Então, está exatamente no centro, ó, é 50-50. E aí, bora fazer já responsivo isso aqui, que a gente já está no final, já vamos fazer responsivo. Com o próprio grid mesmo. Então, vou colocar aqui o nosso grid, traço template columns, né? Porque a gente vai ajustar as colunas. E aí eu vou usar aquele repeat. E o repeat, eu vou colocar um autofill. E nesse autofill, deixa eu só fechar minha janela que tá vindo sol. Show. Não estava enxergando o código. E esse autofill é aquele que a gente tinha usado na última aula. Ele vai preencher caso não tenha espaço, né? E aí eu quero usar o min-max aqui. E ele vai... Eu não sei se vai funcionar, vamos testar aqui. Ele vai partir... O valor mínimo que ele vai chegar é uma fração, que vai ser no mobile. E eu quero que ele faça isso quando não tem mais ou menos, sei lá, uns 400 pixels. Se tiver menor que 400 pixels, ele
vai acabar quebrando. Deixa eu ver por que ele não pegou o grid aqui. Será que eu botei no lugar errado? Eu escrevi errado alguma coisa aqui, ó. Grid template columns. Repeat, autofill, min, max, um FR 400 pixels, tá certo? O grid tá aqui, columns tá aqui. O que ele tá reclamando? Vamos jogar no GPT rapidinho. O que está errado? Então tá certo. Mas por que ele não tá pegando essa propriedade aqui? Muito estranho. Uhum. Na verdade, aqui é 400 pixels, eu acho. E aqui é uma FR. É isso aí, eu inverti. O mínimo é 400 pixels, né? Então, quando chegar um espaço que não vai ter espaço para 400 pixels menor, ele vai quebrar e vai pegar uma fração da tela inteira. Então, ele dividiu meio a meio. E se eu diminuir aqui, ó, quando não tiver suficiente, ele vai quebrar. E vou botar um embaixo do outro, ó. Bacana, né? Aí eu já vou medir aqui, ó, para 1023 ele quebrar. Então eu quero que 1023 ele quebre. Eu vou fazer o seguinte para testar. Eu vou subir aqui até ele quebrar, ó. Opa, 409. Então 409 eu quero que ele quebre. Porque daí quando chegar em 1023, ele joga para baixo. Na verdade, 410. Isso aí, 410. Se eu botar aqui em cima, ó, 1024, ele vai voltar. Deveria voltar. 1024 e 23. Será que se 1023 aqui, tá? E aí eu vou diminuir aqui. Eu acho que é 409 mesmo. 1024, 1023, 1022. É que esse é o problema de usar pixels, né? Eu vou fazer o seguinte. 409. Será que eu consigo fazer com 50%? Não, ele nunca vai quebrar. Vamos ver se o GPT consegue me ajudar. Ajuste o valor mínimo para que ao chegar na resolução de 1023 pixels, ele quebre para baixo. 300? 300 pixels para a coluna, e se estão em telas maiores ou menores. Não, 300 não faz sentido. GPT me traiu. Eu vou deixar 408 e vou testar 1023. 405 também não. Vamos deixar 410 mesmo. Porque no 1024 eu acho que ele não quebra. Não, ele quebra também, ó. 1025, bateu 1024, ele quebra. Então vai ser o 9 mesmo. Isso aí. Ele não pode quebrar acima de 1024. Então não tem problema se pegar 1023, porque dificilmente vai ter uma tela com 1023, né? Se vocês buscarem aqui, ó, breakpoints, web, podem encontrar vários tipos de breakpoints, ó. Então aqui, por exemplo, ó, 1024, tem alguns tablets que são 1024, 768, então não vai ter 999 pixels, são meio padrões. Por isso que não precisa se preocupar muito com a exatidão. Eu queria tentar fazer exato ali, mas por frescura minha mesmo. Então aqui a gente já deixou responsivo, ó. Quando não tiver espaço, ele vai quebrar pra gente como a gente quer. E eu já vou colocar o gap também, ó, de mais ou menos
Vou botar 30 pixels. Aqui, gap de 30 pixels. Bacana, ó. Já vai dar um espaçamento no nosso carinha aqui, ó. Deixa eu pegar o nosso grid, vou marcar ele ali. Aqui está o nosso gap nessa linha cor-de-rosa. A gente tem uns 15 minutos, mas eu fiz algumas pausas e eu não tinha dado play. Eu vou só finalizar esse grid e aí a gente conclui isso na próxima aula. E aí já na próxima aula a gente vai terminar isso aqui e a gente vai aplicar o responsivo em todo o nosso site e ele vai ficar pronto para mobile e pronto para desktop. Deixa eu ver. Tá, o grid está ali. Vou subir um pouquinho mais aqui, ó. Podem clicar nessa barrinha também, ela tem alguns valores pré-definidos. Laptop 1440 é o mais padrão hoje em dia. Show, faltou aqui dentro, né? O nosso grid no write container. Então, vou lá no write container, que agora eu vou precisar realmente da classe, ó. Então, ele vem depois do left. E antes do or story. Cadê o story? Aqui. Então, eu vou colocar home.footer container .write container. E vou jogar o nosso grid lá de novo. Ele já vai ajustar um embaixo do outro, né? O grid ele coloca um embaixo do outro por padrão. E aí, o que que a gente pode fazer, tá? Eita! O que a gente pode fazer aqui? Nesse caso, eu quero que ele quebre. Na real, não vamos usar grid aqui não, vamos usar um flex. E aqui a gente coloca um flex wrap. E... a gente teria que definir um tamanho. De qualquer maneira, a gente vai ter que definir um tamanho. Então, eu acho que não vai dar para fazer com grid. Se bem que ele é metade do outro, né? Então, isso aí... Ah, show. Dá para fazer com grid, ó. Eu vou copiar esse cara aqui. E vou substituir isso aqui. E aqui eu vou colocar um display grid. E em vez de 400, como eu sei que cada um lá vai quebrar em 400, eu vou botar 200 aqui. Show de bola. Então, ó, se eu for diminuindo... Quando ele quebrar aqui, eu quero que ele quebre também, ó. Até ele parou de fazer o que eu queria. É porque a gente tá no mobile. Aí ele buga um pouquinho. Então, ó, 1050 ele já quebrou. É porque eu defini que ele ia quebrar com 400. Qual o tamanho aqui? 410, ó. Deixa eu mover um pouquinho mais. 1059, 1061. Ele tá quebrando em 1059. Então, no 1060 é o tamanho que ele está quebrando, 409, exatamente. Eu vou diminuir um pouco mais lá. Eu vou botar uns 390. E vamos ajustando aqui, ó. 1024 não quebrou. Vou aumentar um pouquinho, 395. É isso aqui que a gente quer, ó. 1024. Ele vai um pouquinho menos. 390. Ó, 1023 e 1024 não quebra, ele vai quebrar um pouquinho para cá, ó. É isso aí que a gente quer. Então agora se eu subir isso aqui mais para direita, ó, é isso aí. Só que esse cara aqui ele não pode quebrar antes de 1023. Ó, ele quebrou antes de 1023, então vamos diminuir aqui embaixo. Não é mais 200 pixels, eu vou chutar aqui uns 190. E aí eu vou testar, ó, 1034, 1027, 1024, 1023. Não quebrou, é isso aí, perfeito. Então agora tá responsivo. Quando eu diminuir aqui, ele vai quebrar. Só que aqui tem espaço. Esse que é o problema. Tá. Não vai dar para fazer dessa maneira. A gente vai ter que mudar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou tirar esse grid aqui, para a gente não se confundir na próxima aula. Vou manter esse grid aqui, porque ele está funcionando como a gente espera. Ó, 1025, 1024.
ele vai quebrar lá por 1012. Perfeito. E aí na próxima aula a gente vai aplicar os estilos, aqui as cores, e começar a fazer as media carries, né? Se vocês quiserem dar uma olhada, media carry, esse carinha aqui, vocês vão entender lendo a documentação também. Mas eu vou ensinar para vocês na próxima aula como a gente vai fazer para fazer essas quebras e vai ser bem bacana. Então eu espero que vocês tenham gostado. Talvez eu vou gravar mais uma aula hoje, não tenho certeza, mas já vou subir essa aqui e lançar lá no grupo pra gente. É isso aí, pessoal. Valeu, valeu e até a próxima.